Olá, meu nome é Bárbara Larruscaim da Costa. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, em artes visuais, na linha de pesquisa de processos de criação e poéticas do cotidiano. Sou membro também do grupo de pesquisa Os Deslocamentos como Práticas que Concebem Paisagens e Cartografias na Arte Contemporânea, sendo orientada pela professora doutora Eduarda Gonçalves, que tem coautoria comigo nesse artigo apresentado à ANPAP, cujo título é Compartilhamentos de um Sul Poético, o território fronteiriço sob os marcos de vista. Bom, esse artigo, ele versa sobre uma produção que eu desenvolvo bem local, né, a partir do lugar onde eu moro. Eu vivo na fronteira entre Brasil e Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, que faz fronteira com Rivera, na cidade uruguaia. Aqui, pela visão, numa imagem do Google, a gente percebe que a região onde eu moro, ela é perpassada, né? Toda a costa e a faixa fronteiriça entre Brasil e Uruguai é demarcada a partir da chamada linha imaginária, ou seja, uma linha imaterial, né, que não existe, mas que ela é desenhada, demarcada através dos marcos de fronteira. Esses marcos divisórios que passam aqui pela minha cidade são pirâmides truncadas, né, esses monumentos em concreto, postos ao longo da faixa de fronteira e que vão então desenhando e demarcando essa linha. Esses marcos, eles têm essa forma, né, de pirâmide truncada, mas a distância entre eles, elas variam. Então, geralmente nos centros, na urbe, assim, a gente tem eles um pouco mais próximos, e à medida em que a gente vai para a zona rural, eles são mais afastados um do outro, né? Só para vocês terem alguma noção, aqui tem uma região bem cêntrica, né? Um marco aqui e ali, mas isso aqui é mais aproximadamente 10 metros. Ali na frente, 100 metros, desculpa. Tem outro, né? Então, assim, de um lado aqui uma avenida perpassa pelo Uruguai e a outra já é Brasil. Então, as cidades são muito integradas mesmo. E além dos marcos, a gente tem também a peculiaridade de ter um território, né, ou seja, uma área delimitada, cuja, cuja área é binacional. Daí o nome compartilhado, né? Esse é o historiador uruguaio Eduardo Palermo, desenvolve a partir de toda a historiografia da produção, né, da feição do Parque Internacional, essa ideia de território compartilhado justamente pela singularidade desse território, né, de que ainda que haja aqui de um lado a bandeira de Brasil e do outro Uruguai, na verdade, o fato histórico, né, o documental sobre esse lugar é que todo o território do parque, ele pertence concomitantemente aos dois países, né? Então, ao longo do artigo, eu vou trazer algumas referências, né, a própria epistemologia da palavra território, que tem a ver com terra, e aqui também uma citação que faz uma vinculação além do território, desse termo ser utilizado especificamente a terra, né? O autor, ele também traz essa ideia em relação ao terror, né? Tanto no seu aspecto jurídico quanto político. Haja visto o processo de dominação que aconteceu nas Américas como um todo, mas na América Latina, e mais especificamente, né, na região onde está esse lugar de fronteira onde eu vivo, que é a região da América Platina, que também é um termo cunhado a partir da análise de uma historiadora, professora Maria Mediadeira Padoim, que vai dizer ali, né, através dos marcos, dos tratados que foram sendo estabelecidos entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola a respeito da dominação desses territórios, num primeiro momento, né, a partir ali do primeiro tratado de Tordesilhas, eles imaginam, né, por próprio desconhecimento do território, uma linha, fazendo as capitanias hereditárias ali, e aí a partir de novos marcos, né, novos acordos que vão sendo estabelecidos, essa linha que hoje passa aqui na região onde eu moro, ela vai sendo rediscutida e reestabelecida ao longo desses acordos que vão sendo estabelecidos, né? A ideia da minha produção é desenvolver justamente um dispositivo que olhe, que dê luz a esse lugar e a história desse lugar. E então, eu me aproprio desse formato de marco de fronteira,
primeiro a partir de recortes digitais, né, fazendo alguns recortes digitais numa fotografia, mas também muito influenciada a partir de duas referências artísticas. Uma delas é o professor Hélio Fervenza, que é conterrâneo meu aqui da cidade de Santana do Livramento, mas que desenvolve esse dispositivo que são cartões de visita, né? Onde ele vai remeter aqui tanto a questão da apresentação, mas também a lugares de deserto, né? Por isso a obra chama Apresentações de Deserto, onde na entrega desses cartões, né, ele busca uma interação e problematizar a questão das apresentações. Então, ele apresenta primeiro um cartão de visita, com nome, endereço normal, e outro com um nome que remeta a um deserto. Então, o dispositivo ali, através da interação mesmo, é que a arte se dá, né? A partir desse trabalho do Hélio, a professora Eduarda Gonçalves também desenvolve um dispositivo, um cartão, que ela chama cartão de vista, né? Onde ela faz uso dos cartões, mas com essa perfuração, dando a ideia, né, de que a gente possa utilizá-lo para mirar, né, para miragem, para olhar, trazendo também essa ideia de delimitação também do olhar e da vista, né? Ela faz ainda algumas experimentações nesses cartões, fazendo referências a alguns outros artistas, né? O próprio Hélio Fervenza, o Cezanne, com novos recortes e novos formatos dessa vista. E aí eu desenvolvo o meu cartão, né? O Marcos de Vista, a partir desse formato, né? E da significação que a gente tem aqui ao formato de marco de fronteira. Então, eu dou a forma vazada, né? Um recorte a partir de uma faca especial para esse recorte, desenvolvida para esse recorte vazado do marco de fronteira. Eu opto por utilizar aqui uma dimensão um pouco maior do que os cartões de vista, né, do que os cartões de visita, né, pequenininho, mas também remetendo à questão postal, então eles têm a dimensão de 10 por 15, dos cartões postais. Haja vista que os cartões postais geralmente também estão atrelados a algum lugar especificamente, né? E também fazendo referência à produção de arte correio ou arte postal, trazendo aqui especificamente a produção do Paulo Bruschi, tá? Esses cartões, eles também são bastante propositivos, ele tem uma primeira tiragem de 250 cartões, mas eles são propositivos à medida em que, no verso do cartão, eu solicito, então, que a pessoa, né, na entrega, como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, eu ainda não entreguei ou envio, ou entrega numa exposição, ou enviar para alguém, né, mas que a pessoa mire através dele e enquadre alguma vista e me mande essa imagem através de um e-mail indicado. Aqui tem umas experimentações minhas, né, a partir do uso desse cartão, mas a ideia é justamente que as paisagens marcos, né, ou marcadas, irão surgir e é sobre os modos de dar a ver os pontos demarcatórios que iniciaremos uma conversa sobre como nós, moradores de fronteira, especificamente, né, rompemos as linhas e redefinimos os pontos que nos unem. Então, a ideia do trabalho na poética é essa, e eu agradeço. Muito obrigada.